Quando pensamos em animais poderosos no mundo, pensamos em felinos, como os leões, tigres dentes de sabre, leopardos, ou nos répteis poderosos, como dragões de Komodo, crocodilos e jacarés. Porém, só existe uma espécie que se espalhou por todo o planeta, subjugou todas as criaturas que vivem nele e modificou todo o planeta em escala global. Esse animal, diferente de muitos, é um ser esguio, bípede e aparentemente frágil, mas que definitivamente não pode ser subestimado, porque contra tudo e todos ele dominou todo o planeta e está se preparando para dominar as estrelas. Esse é o ser humano, a espécie que eu e você fazemos parte, se você não for um cachorro super inteligente ou um robô. Nesse vídeo eu vou contar o básico sobre os primeiros passos da gente na Terra e como é que a gente fez para controlar e subjugar todo o planeta. Porém, antes disso, se você está gostando desse vídeo, já considere deixar o seu like. Se você conheceu o canal agora e não está inscrito, aproveite e já se inscreve. Sua contribuição faz muita diferença. Mas agora sim, vamos pro vídeo. A maior porção da história humana faz parte do que a gente erroneamente chama de pré-história. É nesse período que o ser humano surge como espécie, lá no leste da África, e se espalha por todo o planeta. Esse é também o período mais extenso da história humana. A pré-história começa com o surgimento dos primeiros seres humanos modernos, que algumas pesquisas colocam com 350 mil anos atrás, e vai até a invenção da escrita, que aconteceu por volta de 5 mil anos atrás. Ou seja, se a gente colocasse toda a história humana numa linha, esse seria o pedaço dela que aconteceu durante a pré-história, esse aqui durante a antiguidade, esse é a Idade Média, e esse cantinho aqui seria o resto da Idade Moderna e Contemporânea. Loucura, né? Esse é o período onde todos os comportamentos que nos identificam como humano começaram a surgir e se organizar. Se você for estudar qualquer coisa sobre o jeito que nós somos e reagimos às coisas, provavelmente você vai acabar parando na pré-história. Mas às vezes também acontece o contrário. Alguns comportamentos que você percebe hoje e achava que era o padrão de funcionamento dos seres humanos, na verdade não é. E a gente só está sendo treinado e condicionado a agir e perceber as coisas dessa maneira por conta do tempo histórico que a gente está vivendo. Outra coisa muito interessante desse período é que nós não éramos os únicos seres humanos que existiam no planeta. Nós, Homo sapiens, existíamos com outras espécies de seres humanos, como o Homo neanderthalense, o Homo erectus, e até mesmo existe discussão se a gente chegou a conviver com o Homo heidelbergensis. Porém, ao longo dos anos, nós exterminamos todos eles, seja através da guerra ou se reproduzindo com eles até que eles, como espécie, deixassem de existir. Tanto que, em média, todo mundo no planeta tem cerca de 8% de DNA neandertal nos nossos genes. Isso demonstra um comportamento, infelizmente, marcante da nossa espécie. Nós exterminamos e dominamos todo tipo de vida que a gente encontra, não importa qual seja. É só olhar ao seu redor. Provavelmente tudo que você enxerga à sua volta são basicamente coisas que a gente fez a natureza se subjugar ao nosso bel prazer. Se a gente colocar lado a lado, por exemplo, o período de extermínio das principais megafaunas locais com a chegada dos seres humanos nesses locais, as datas batem. Isso porque é muito provável que nós exterminamos todos eles. Isso é um período muito grande e a gente costuma dividir a pré-história em duas grandes partes, o Paleolítico e o Neolítico, cada um com as suas menores divisões dentro dele. Você provavelmente deve ter aprendido na escola que esses períodos eram a idade da pedra lascada e da pedra polida, mas convenhamos, seria um critério de divisão muito idiota. O quão polido precisa estar uma pedra para ser considerado da idade da pedra polida? Percebe? É um negócio meio bobo. O que realmente separa esses períodos é o evento mais marcante e importante de toda a história humana, quando a gente descobriu a agricultura, a chamada Revolução Agrícola. É a partir dela que tudo mudou. Dominando a agricultura significa que teríamos alimentos de forma constante e bem mais segura, e a gente não ia precisar então ficar vagando por aí atrás dele. Por isso, enquanto no Paleolítico os seres humanos eram nômades e caçadores-coletores, no Neolítico a gente passa a ser sedentário. Não de não fazer exercício físico, se tem uma coisa que o pessoal na pré-história fazia era isso, mas no sentido de ficarmos no mesmo lugar. Isso leva a uma série de mudanças no comportamento humano e no jeito como a gente se organiza, que vai moldar e criar o mundo que a gente vive hoje. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos entender um pouquinho melhor a nossa caminhada antes de chegar na agricultura. Vamos entender melhor o mundo onde os seres humanos vagavam atrás dos seus alimentos. Vamos tentar entender um pouquinho melhor o Paleolítico. Se a pré-história é o maior período da história humana, o Paleolítico é disparado o maior período da pré-história. Ele vai desde o surgimento da nossa espécie, de maneira segura 200 mil anos atrás, mas com cientistas colocando até 350 mil anos atrás, até a descoberta da agricultura, que aconteceu há cerca de 10 mil anos atrás. Voltando para a nossa linha do tempo, esse aqui seria o Paleolítico, sozinho. Então, como você percebeu que o Paleolítico é gigante, para a gente entender ele, a gente costuma dividir em pelo menos 3 períodos diferentes. O Paleolítico inferior, médio e superior. É durante o Paleolítico inferior que os seres humanos
humanos saem desse leste da África, provavelmente ali onde hoje é a Etiópia, e se espalham pelo resto do continente africano. É lá também quando começamos a dominar o uso de ferramentas e o fogo, que são duas coisas fundamentais para o começo da nossa caminhada. O uso de ferramentas aumenta drasticamente a nossa capacidade de sobrevivência, tanto para caçar, nos proteger e navegarmos pelo mundo. Já o fogo facilitou muito a nossa alimentação, nos ajudou a afugentar predadores e diminuir o perigo que era o total breu da noite. Já durante o Paleolítico Médio é quando a gente se espalha por todo o planeta. Saindo da África, a gente vai primeiro para o Oriente Médio, depois fomos adentrando a Europa e a Ásia Central. Descemos para a Oceania, subimos o Extremo Oriente e passamos pelo Estreito de Bering, para finalmente chegarmos na América, ocupando de vez todos os continentes por volta de 12 mil anos atrás. Sobre essa chegada na América é um assunto bastante discutido e polêmico historicamente falando. Isso porque tradicionalmente se estabeleceu que nós chegamos nesse continente da maneira que eu expliquei, passando o Estreito de Bering e chegando na América do Norte por volta de 12 mil anos atrás, quando o estreito ainda era um território seco por conta da Era do Gelo. Mas existem várias discussões hoje por conta de algumas descobertas que foram acontecendo nos últimos anos. Por exemplo, em algumas datações novas, alguns vestígios humanos aqui na América do Sul seriam mais antigos que isso, o que pode levar a duas explicações. Ou o ser humano chegou na América do Norte bem antes do que a gente imagina, ou da forma mais inesperada possível, além da imigração por cima, aconteceu uma outra imigração através da Oceania, que teria chegado na América do Sul. Cravar essa hipótese é bem difícil, porque eles teriam feito essa travessia de barco, e esses barcos bem rudimentares e antigos não se fossilizariam, então não seria possível encontrar eles. Porém, é uma hipótese que vem ganhando cada vez mais espaço nas discussões acadêmicas, então achei importante trazer aqui. Durante essa época também que conseguimos encontrar um elemento extremamente importante da identidade humana: a religiosidade e o sagrado. Os primeiros vestígios do que acreditamos ser elementos religiosos, como enterros elaborados, com oferendas e estátuas simbólicas, são dessa época. O mais marcante e icônico símbolos desses são as Vênus, figuras que representam mulheres humanas com elementos relacionados à gravidez, como seios fartos como se tivessem lactantes e quadris largos que facilitariam o parto bastante demarcado. Isso para mim é um elemento extremamente importante para trazer para as discussões de hoje. As duas principais figuras primordiais relacionadas ao sagrado na história humana são o Sol, já que ele afasta a noite cheia de predadores e permite que tudo floresça, e as mulheres, já que elas possuem um poder mágico. Elas geram vida. Imagina o seguinte: você é um homem do Paleolítico, você não tem um entendimento aprofundado de ciência e biologia. As mulheres são as únicas que conseguem fazer uma coisa que para você só pode ser relacionado à magia e ao sagrado. Um dia ela começa a sentir algo diferente. O corpo dela começa a mudar. Os seios crescem assim como a barriga. E deles começam a ser produzidos alimentos sem precisar caçar. Em um belo dia, das suas partes íntimas sai um ser humano, que nem você, só que em miniatura, que depois cresce e começa se alimentando desse leite produzido e vira um ser humano inteiro, igualzinho a você. Honestamente, magia pra caralho. Como não cultuar a figura feminina? Sem ela, o seu grupo entra em ruína. Ninguém mais nasce. Claramente, dentro do seu entendimento, ela é o mais próximo do divino e do sagrado do que você jamais será. A figura feminina é tão importante que até mesmo os primeiros registros de contagem de tempo provavelmente são por conta delas. E pelo que tudo indica, as mulheres também foram as primeiras a descobrir a agricultura, enquanto os homens saíam para caçar. E por conta disso também, elas muito provavelmente foram as primeiras matemáticas do mundo. Esse processo todo que eu acabei de descrever aconteceu no Paleolítico Superior e levou ao processo da Revolução Agrícola, e o período que mudou toda a nossa caminhada, o Neolítico. O Neolítico começa com a Revolução Agrícola, e como eu já comentei, é o acontecimento mais importante da história. A agricultura permitiu que os grupos humanos se fixassem em um único lugar. Não só isso, dominando ela melhor, podia ter muito mais comida. Somado a estarmos sedentários em um único lugar, isso permitiu que os grupos humanos ficassem cada vez maiores. Isso fez que as pessoas pudessem ter uma coisa que muda tudo e que muita gente perdeu hoje: o ócio criativo. O que isso quer dizer? Diferente da caça, a plantação tem um período que você só tem que esperar. E com mais pessoas nas vilas podendo fazer tudo, o trabalho em geral diminuiu, o que permitiu a gente ter tempo sem precisar fazer nada. E se eu tenho mais tempo para fazer nada, eu posso exercer melhor a minha criatividade, ter ideias, inventar tecnologias para facilitar a vida, contar histórias, desenvolver sistemas, filosofia, ciência, matemática, arte, enfim, tudo aquilo que não só dá sentido à nossa existência, mas que também garante que nós existimos até hoje, dominamos tudo que encontramos no caminho até então. Além disso, com muitas pessoas na vila, eu posso designar cada uma para fazer uma tarefa específica, gerando a especialização do trabalho. Agora
Agora uma pessoa pode se especializar em fazer ferramentas, a outra caçar, outro plantar, o outro cozinhar e por aí vai. Assim cada um se torna o melhor naquilo e consegue prover o melhor que ele consegue fazer pro grupo, gerando uma vida muito mais segura para todo mundo. E é aí que surgem as divisões sociais e as organizações de sociedade que a gente tem hoje. Claro, hoje em dia tudo é mais complexo e desenvolvido, mas se olhar bem a essência é a mesma e ela surge no Neolítico. E uma outra coisa que eu queria trazer novamente é sobre as mulheres. Como eu disse, é bem provável que tenha sido elas que tenham inventado a agricultura ficando na base enquanto os homens saíam para caçar. Só que dizendo isso hoje dá a impressão de que elas eram consideradas inferiores e por isso ficavam lá enquanto os homens iam caçar. Só que é justamente o contrário. Há quem acredita que isso é por conta dos homens geralmente serem maiores e mais fortes que as mulheres e por isso eles iam caçar. Só que isso é uma bobagem. O ser humano não caça trocando soco. Você acha que o homem pré-histórico corria e dava um mata-leão num cervo? Dava jab no peixe? Rasteira no mamute? A técnica de caça humana faz uso de duas habilidades muito marcantes dos seres humanos. A nossa capacidade de socialização e comunicação rápida e precisa através da linguagem e a nossa capacidade física de correr longas distâncias. Se você reparar bem, a maioria dos animais, quando correm, dão tiros. Eles são muito rápidos, mas não conseguem correr por 30 minutos ou 1 hora naquela velocidade. Ou eles esquentam demais, perdem o fôlego ou a musculatura não dá conta de segurar isso. Só que nós não. Uma corrida mais compassada, seres humanos com bom treinamento físico conseguem correr por horas. Assim, como é que a gente fazia para caçar? Com ferramentas, especialmente lanças, a gente ia atrás das nossas presas em grupo. A gente conseguia o primeiro ataque com as lanças e coordenando com o grupo a gente perseguia a presa. E quando eles cansavam, a gente finalizava o serviço. Geralmente funcionava assim. O ser humano, mesmo que não pareça, é uma formidável máquina de matar quando estamos juntos. Ou seja, as mulheres podiam muito bem caçar e teriam um desempenho tão bom quanto os homens. Mesmo assim, estar longe caçando é perigoso. Os animais podem revidar e a gente pode morrer. E as mulheres eram valiosas demais para se dar a chance de perdê-lo. Novamente, elas são os humanos mais próximos do sagrado e as únicas que conseguem gerar vida. Vamos arriscar os homens, vai? Qualquer coisa, as mulheres fazem novos homens. E se aparecer um animal na vila, as mulheres claramente têm a mesma capacidade e a mesma chance que os homens. Mas aí vem uma outra pergunta importante. Se no começo as mulheres teoricamente estavam no topo da sociedade, o que aconteceu para que isso não seja mais o caso hoje? Isso tem tudo a ver com o surgimento dos reinos e um conceito muito importante: a propriedade. Pensa o seguinte: no momento que eu passar a separar pedaços da vila somente para mim e para os meus próximos, vão ter lugares que vão ser mais valiosos do que outros. Assim, isso naturalmente vai levar a disputa, e essa disputa naturalmente também será violenta. No modelo mais simples, essa disputa vai acontecer entre famílias e grupos ligados por sangue ou afetividade, os famosos clãs. Claro que um clã que tem mais pessoas para lutar vai ser vitorioso e vai ganhar toda vez. Então a minha capacidade de adquirir propriedade estava ligado diretamente à minha capacidade de ter um grande número de pessoas para lutar no meu clã. Assim, ter várias mulheres para que eu pudesse engravidar e ter uma prole grande me deixaria com sucesso. Assim como retirar as mulheres dos clãs que eu vencesse. E assim a mulher se torna uma moeda de poder e troca entre grupos poderosos. Por isso, geralmente, as primeiras sociedades organizadas, como os reinos, costumam ter uma família real poderosa que é dona de todas as terras, e o rei costuma ter várias mulheres. Isso não precisa ser a regra, obviamente, mas é um movimento que acabou acontecendo em diversos lugares do mundo, que quando foram se expandindo, foram dominando e destruindo outras formas de organização humana. Outra coisa que surge com a Revolução Agrícola é a economia. Como as vilas ficavam cada vez maiores, podia-se produzir mais e trocar com outras vilas o excedente. E com o tempo, conhecendo melhor a agricultura e conseguindo prever um pouco do que vai ser produzido, você podia criar políticas econômicas fixas entre os grupos, criando sociedades mais complexas ainda. E o final de todo esse período se deu pelo segundo acontecimento mais importante de toda a história: a invenção da escrita. Com ela a gente consegue armazenar e transmitir informações em larga escala de maneira mais precisa e permanente. Em geral, se acredita que a origem da escrita, assim como os números, foi feito para armazenar e catalogar inventário, provavelmente alimentos e outros recursos importantes. E surpreendentemente, é provável que o primeiro sistema de escrita tenha acontecido simultaneamente em 2 lugares diferentes: no Egito e na Mesopotâmia. Isso porque ambas as escritas surgiram na mesma época, mas têm lógica de funcionamento completamente diferente, o que torna pouco provável que uma tenha se baseado na outra. Mas isso aí já é assunto para os nossos próximos vídeos. Inclusive, aproveitando, se você ainda não conhecia o canal, aproveite e já se inscreve, e se você quer se aprofundar em cima desses temas, a gente também tem o nosso grupo exclusivo, onde a gente consegue ter aulas ao vivo e bem mais íntimas, onde todo mundo consegue participar, além de eu dar algumas outras dicas e trocar bastante ideia com vocês. E claro, também é uma excelente forma de apoiar o canal, mas também o projeto em geral, de levar a história para o máximo de pessoas possíveis através da internet. Se é o seu caso, você consegue ajudar, te vejo lá. Se não, eu te vejo aqui no próximo vídeo do YouTube também. Valeu!